Bem, hoje estamos começando o livro de 1 Crônicas e nesse livro estaremos abordando alguns assuntos, falando sobre a estrutura do livro de Crônicas. A saber, o livro de Crônicas ele tem um nome, um outro nome. Foi adotado o livro como Crônicas por Jerônimo e ele, quando vai escrever o título deriva do português, é uma sugestão de Jerônimo e adotada por Martim Lutero, que vai achar esse nome mais correto, né, mais aceitável para colocar na nossa Bíblia, que você tem aí hoje, que é o livro de Crônicas. Mas o nome do livro de Crônicas, ele Divren, Ayamin, Divren e Ayamin. O que quer dizer Divren, Ayamin no hebraico? Também conhecido como os acontecidos do tempo, ou também pode ser dado como esquecidos, relatos que esquecidos. E colocaram, e esse nome que é dado ao livro de Crônicas, Divre, Ayamin, é porque são acontecidos que não entraram nos reis, no livro dos reis. Então, eles pegaram para dar mais ênfase, principalmente o livro das Crônicas, ele vai estar falando muito sobre Judá e fortalecendo raízes davídicas. Então, primeiro, vamos lá. Começa-se o livro é escrito, o seu autor é colocado ali como se fosse Esdras, que escreve esse livro. Outro ponto que devemos ter em mente, o livro de Esdras, ele é o último na Bíblia hebraica. Ele é o último. Não é Malaquias, Malaquias não é o último livro, e até porque ele é escrito pós-cativeiro. Então, o livro das Crônicas, ele abrange, dando uma ênfase ali na vida davídica, no reinado, colocando os assuntos mais de Judá, certo? Vamos trabalhar em duas sessões aqui. Dois temas, ou duas repartições do livro das Crônicas, que é as raízes genealógicas. Quando você lê o livro das Crônicas, a primeira parte, até o 10, é só a genealogia. E você vai ter, do primeiro capítulo 1 até o 9, você vai encontrar a genealogia de Adão a Davi. Uma linhagem genealógica que começa de Adão e abrange as famílias, as tribos, o clã de Israel. O foco principal está na tribo de Judá e a linhagem aonde viria o rei Davi. Segundo ponto, ele dá ênfase ainda do 1 ao capítulo 9, ele dá ênfase especial às tribos de Judá, como Judá, Levi, os sacerdotes e Benjamim, que formariam o reino do sul. Lembra que lemos lá no livro dos reis que há uma divisão ali após Salomão? Reino do sul
e Reino do Norte. O livro das Crônicas ela vai dar ênfase maior ao Reino do Sul, da onde vem a linhagem de Davi. E essa genealogia, a partir do capítulo 9, 35 ao 44, versículo 35 ao 44, ele fala sobre a genealogia de Saul, que fecha a seção de genealogia, da genealogia, com a linhagem do primeiro rei de Israel. E nesse tópico do 1 ao 9, que vai estar falando sobre a genealogia, alguém tinha me perguntado sobre Jabes, que vai ser relatado ali em alguns versículos, no capítulo 4, Jabes, ele é conhecido, assim, por causa de uma oração que ele pede, e nessa oração ele tem, nesse pedido de oração, ele pede ao Senhor para abençoar ele grandemente, muitíssimo, para amplificar os seus termos e que a mão do Senhor fosse com ele. E o nome Jabes, né? Iabetz, que quer dizer dor, aflição, sofrimento. Mas, seguindo, partimos para a segunda parte do livro, que vai falar sobre, a partir do capítulo 10 até o 29, ele vai estar dando ênfase ao reinado de Davi, foco ao reinado de Davi, que vai ser aí colocado essa parte do livro. Ele relata o reinado de Davi, enfatizando os seus aspectos positivos, diferente dos reis. Ele vai estar dando ênfase e dando um enfoque maior nas proezas, nas bênçãos, no que Davi tinha feito de bom, tá? E a Crônicas vai estar relatando aí, especialmente no papel que Davi tem em organizar o culto, na preparação para a construção do templo, e também ele vai estar organizando ali, falando sobre as posições de cada um dos sacerdotes, como deveria ser feito. Então, pegamos do capítulo 10, versículo 1 até o 12, vai estar relatando a morte de Saul e a ascensão de Davi. Ele vai estar pegando o relato ali da morte de Saul, aonde há uma guerra contra os filisteus. Os filisteus botam os israelitas para correr, botando aqui nas minhas falas. E Saul, ele se esconde, ou ele também corre, mas só que ele é alcançado pelos flecheiros, arqueiros, e para que ele não caia na mão dos filisteus, ele pede para o moço que está com ele, que os seus filhos são mortos também, e ele pede a esse moço para que o mate. Mas o moço, assustado, não faz isso, até porque está lidando com o rei. E ele se lança sobre a espada. E assim, o exército, os filisteus chegando, vendo ali o corpo de Saul, eles cortam, tiram a cabeça de Saul e levam para o templo, aonde eles oferecem ali e fazem um culto ao seu Deus, e botando como se fosse um estandarte, né?
a cabeça de Saul. E nesse período aí, do 10 ao 12, encontramos Davi é ungido sobre Israel em Edrom. É ungido rei sobre todo Israel em Edrom. Conquista Jerusalém e também fala sobre a listagem dos seus valentes, os valentes de Davi. E entramos aí do 13 ao 17, no capítulo 13 ao 17, onde vai estar falando sobre Davi e a Arca da Aliança. Logo, quando ele assume, isso está nos relatos, logo quando ele assume, ele traz a arca para Jerusalém. Também, Deus estabelece uma aliança davídica, onde chamamos de aliança davídica, com Davi, aonde promete que a sua linhagem, que a linhagem de Davi, sempre teria um reino eterno. E no capítulo 17 vemos isso. Aonde estabelece ali uma aliança, Deus tem uma aliança com Davi, e essa aliança, ela é uma aliança perpétua. E aonde até encontramos, né, aonde mencionamos sobre Jesus, filho de Davi, aonde essa linhagem vai estar sendo posta até o final. E, de fato, Deus sempre coloca da linhagem de Davi alguém ao trono. Lembrando que Judá, ele, por mais que tinha alguns reis que não cumpriam o que Deus queria, mas sempre tinha um rei que resistia e fazia as coisas certas. E por isso, Judá, ele permaneceu mais tempo antes de ir para o cativeiro, antes de ser levado cativo. E ainda fala sobre a conquista de Jerusalém e a listagem, né, de Davi. Nessa segunda parte, ainda temos uma outra segunda parte, dentro da segunda parte, que é Davi, a terceira parte, né? A terceira parte, que é as vitórias e as conquistas militares de Davi, que vai ser relatado tendo um resumo das campanhas militares de Davi, as suas vitórias sobre as nações vizinhas. Ainda nessa sessão, uma quarta, tem os preparativos para a construção do templo. Lá em Reis, ele não vai falar muito sobre esses preparativos, essas coisas. Por isso que as crônicas, ela está dando muito base ali para o sul, né? E ela coloca com mais detalhes sobre essa construção, esses preparativos. Fala sobre o pecado do censo e a escolha do local para o altar, que se tornaria o local do templo lá por Salomão. E tem ainda a organização dos serviços do templo. Davi, ele organiza as divisões dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos para o futuro serviço do templo. E Salomão vai pegar exatamente essa época que já está montada ali, tudo para estar fazendo o que seu pai já tinha desejo, e com certeza, vindo do Senhor, ele vai organizar tudo, deixar tudo bonitinho. Encontramos isso no capítulo 23 ao 26. E aí entra na última parte, que é a última instrução de Davi. As últimas instruções de Davi ali no livro. Davi encoraja o seu filho Salomão
a construir o templo. Davi tem uma oração e louvor de Davi a Deus, nessa última parte, pegando do capítulo 29 ao 30. E também relata a morte de Davi e a ascensão de Salomão ao trono. E aí finaliza essa parte do livro. Mas pegamos aqui o propósito do livro. Qual é o propósito do livro das Crônicas? Ou Primeira Crônicas? Lembrando que o livro das Crônicas, ele é um só, tá? Tem essa divisão, mas na Bíblia hebraica ela não tem Primeira e Segunda Crônicas. Ela é o livro das Crônicas. Ou o nome, como já falei, Livre Ayamim. Tá? Eu creio que é assim que se pronuncia. Se não for assim, desculpe. O livro tem um propósito. O livro de Crônicas foi escrito após do exílio babilônico, para relembrar o povo de Deus das suas raízes, para relembrar o povo de Israel, depois do cativeiro, as raízes, e por isso ele começa com a genealogia, fala sobre os feitos de Davi, fala sobre vários feitos. Para quê? Para que o povo de Deus que está voltando do cativeiro, eles saibam quem eles são. Tenha a memória a cada genealogia. E para que o povo que está voltando conheça a sua própria história. O foco está em Davi e na linhagem de Judá, como falamos. 2 pontos aqui do livro de Crônicas. Ele é para validar a autoridade e a dinastia de Davi e manter a esperança no Messias que viria desta linhagem. Outro ponto do livro para deixar em destaque é enfatizar e centralizar a centralidade do templo e do culto como o centro da vida de Israel. O relato mostra que a verdadeira bênção vinda de Deus é da adoração apropriada. Então, vai estar esses 2 relatos principais, o propósito deste livro. Lembrando novamente, o livro das Crônicas, ele acontece pós-exílio babilônico. E o povo que está voltando precisa reconhecer novamente a sua história. Tá aqui. Só para mostrar para vocês. O livro, não sei se aí vai dar para ver direito. Essa é a Taná. A Bíblia você abre assim, né? Começa assim. Aqui está o final da Bíblia. Aqui está o final da Taná. Ela é de trás para frente, tá? Como você abre a Bíblia assim para ler, e a última página é o livro das Crônicas, tá? Então, começo, que é de trás, né? O começo começa com a Torá, e depois o livro segue até o final e vai estar o livro das Crônicas, relatando meio que um apanhado todo, para que o povo entendesse as suas origens, o que Deus queria para aquele povo que estava retornando. Então, esse é o livro de Primeira Crônicas. Na semana que vem estaremos abordando essa segunda parte do livro das Crônicas. Amém?